Afie sua espada, pois hoje vou trazer para você a análise de uma das obras mais sanguinolentas, obscuras e que pode desfazer o mito dos samurais para você. Salve humanidade, eu sou Michel, você está no canal Filosartes e antes de tratarmos da obra Shigurui, é importante a gente desfazer um pouco daquele mito do bom samurai puro, que carrega princípios nobres, pois antes de tudo é importante a gente lembrar que o período dos samurais e os samurais e as armas, as espadas eram armas para matar, então tinha todo o contexto de violência, lembrando que são passagens da humanidade de um período de intensa turbulência e Shigurui meio que inicia assim naquele período de transição onde que acontece já o desenvolvimento do budismo no Japão, do Zen budismo. Então eles estavam passando por um período de silenciamento, mas também tinha muito a questão da honra, e essa honra não era defendida com diálogos, era na brutalidade. Então, falando um pouco sobre Shigurui para você, é uma história que se passa em um dos milhares dos períodos de transições que marcaram o período Edo, e basicamente 1629, durante o governo do Shogun Tokugawa Iemitsu, ou Iemitsu Tokugawa, nos torneios que eram realizados pelos filhos dele, principalmente o filho mais novo, Tokugawa Tadanaga. Mas como um mangá pode ser assim, tão preciso em termos históricos? Bem, o roteirista e ilustrador Takayuki Yamaguchi, que entende bem da articulação muscular e faz muito bem desenhos da anatomia humana, causa um tremendo impacto em sua arte desse mangá, quando ele se baseia nos contos através dos livros documentos Suruga Jou Gozen Jiai, ou o Torneio do Castelo Suruga, da obra de Norio Nanjou, ou Nanjou Norio, classificado simplesmente hoje como Hagakure, uma espécie de Bíblia Samurai, por assim dizer, do seu tempo. E em Hagakure há diversos documentos sobre a realidade da vida dos samurais, bem longe do único fascínio que vislumbra o imaginário aqui ocidental e até mesmo das obras mais joviais, orientais, que mostram ali samurais honrados, belos e destemidos para salvar a humanidade. E nesses volumes, muitos trechos são colocados na obra de Shigurui. E parte desta Bíblia, assim dizer, né, o termo que dá o nome para o mangá, onde Shigurui pode significar algo como morte em frenesi, desespero para morrer ou para matar, e, enfim, algo que desperta a loucura nos trabalhadores que serviam o império como um exército de mão de obra, né, os daimyos, e eles eram a mão de obra. E falando sobre essa narrativa que impacta nesta obra e os contos reais de uma época que fervilhava a violência, a ponto que, caso ainda não conheça a obra, assista o anime primeiro, e depois, se gostar, procure o mangá, porque as vozes narradas ali dão mais uma atmosfera, tem uma intensa narração sobre os documentos desse Hagakure, e essa atmosfera, quando você vai lendo depois, que ocorre na história, não foi só transformada em anime, né? Além de ser um ápice da narração que poucos animes conseguiram, tipo Hunter x Hunter, One Piece, que tem boas narrações. E sim, a narração de Jujutsu Kaisen não é boa, tá? Ela é usada mais para explicar golpes, enquanto nesses outros animes que eu citei, entra como uma poética daquilo que está além do alcance das próprias personagens, mas mexe com o nosso imaginário, né, de quem está apreciando a obra numa visão geral. Mas hoje vou falar de Shigurui.
兄ちゃん。遠いかすりも。兄ちゃん。Bem, o mangá se baseia na história de Norio Nanjou, como eu disse antes, sobre o torneio no Castelo Suruga. E como estão falando aqui de uma violência real do período feudal japonês, histórias de terror, violência, violações, vingança, sexualidade hétero e homossexual e outras premissas sombrias e também grotescas, ali é mato, viu? Não entendeu? Bem, vamos à história. Esta obra e seu contexto se passa através de um período em que já era assimilada na cultura do Zen budismo e sua forma silenciosa, né, do não agir, o que levou inúmeros fatores psíquicos a ocorrerem no momento de transição da violência à meditação profunda. Cabe ressaltar que no Japão as relações homoafetivas eram comuns, assim como na Grécia Antiga, né, período do helenismo e tudo mais, o que só foi alterar após o período Meiji, quando as instaurações dos modelos ocidentais começaram a fazer sucesso entre os cidadãos comuns japoneses. Logo, com a frente cristã, em seu puritanismo ali barato, advindo da ideia de reprodução da espécie, né, tornou mais ilegais, né, as relações homoafetivas. O que artistas japoneses até hoje não importa com isso. E eles não importam com isso, e aqui e acolá sempre coloca, né, uma personagem trans, personagens gays, né, nas suas obras, e tanto faz. Então, e por mais que tenham cenas extremas de golpes e espadas, construção da dilaceração dos corpos em cortes rentes e técnicas espetaculares, né, a obra já inicia com a fala de Tokugawa Tadanaga, o filho do Shogun, onde ele aponta para até então Shogun, acho que o outro irmão dele, se eu não me engano, que uma era de espadas e violência, somente a violência, e isso prosperará. Então ele abre as suas ataduras, puxando do abdômen suas vísceras. Jovem, você gosta de assistir combates violentos e artes gore, né? Aquele gore bem doideira, e apontar ali sua identificação com sua energia interna e revolucionária. Talvez neste anime mangá, né? Anime barra mangá, você irá se perder num frenesi de loucura e devastação sobre as reais intenções da violência intrínseca no ser humano. Ou não. Pois aí cabe um adendo, né, deste livro aqui, que minha querida amiga e irmã Fernanda Lima Almada, ou simplesmente Fê, que é uma ecopsicóloga junguiana, me recomendou. E, porra, esse livro é aquela incógnita necessária para abrir como uma ferida nas profissões que envolvem o desenvolvimento das pessoas, que via de regra no currículo acadêmico, que tem de regra ali, né, cuidar e desenvolver das pessoas. Tá, mas vou ler um trecho sobre essa identificação com a violência no espírito jovem para você, e essa identificação com a violência. E caso queira ler, busque também o livro, tá? Aí e saia das armadilhas tribais que esta sociedade vive. Trecho rápido, tá? Sempre há uma alternativa de fantasiar ou identificar-se com fantasias alheias. Schiller era um jovem quando escreveu Os Assaltantes, e Goethe expressou seus próprios impulsos suicidas ao escrever As Angústias do Jovem Werther, ou Werther. A literatura está repleta de figuras sombrias com as quais o leitor pode se identificar e assim entrar em contato com seu próprio lado obscuro.
O cinema, a televisão e o teatro oferecem incontáveis oportunidades de roubar alguns fios de ouro da cabeleira do diabo por meio da identificação com as manifestações da destrutividade. Aqui esses fios de ouro quer mostrar que, apesar da identificação com o diabo sombrio, asqueroso, ele tem em si fios de ouro para lembrar a sua herança antiga, solar, luminosa e divina, que a gente precisa enfrentar ali esse diabo em nós, os dragões em nós, e puxar este ouro, né, a essência do que tem também dentro do nosso mal. E as fantasias destrutivas são muito importantes nos jovens, cuja imaginação costuma apresentar ideias de suicídio, impulsos homicidas e os atos mais terríveis e destrutivos. Alguns jovens conseguem contatar o destrutivo por meio da especulação filosófica ou de práticas religiosas. Mas há muitos que fracassam a tentar arrancar alguns desses fios de ouro da cabeça do diabo. O destrutivo, o mal em si, é sinistro e insuportável para quem quer que seja. O mais natural, muitas vezes, é afastá-lo, livrar-se dele de alguma forma. Por essa razão, muitos jovens, quando em sua fase de confronto com o mal, demonstram uma tendência a projetar a sombra arquetípica. Quando isso ocorre, sentem os adultos, os pais ou a geração mais velha como sendo a própria encarnação do mal e da destrutividade. Então veja que a gente, né, recebe muito da geração anterior, para de assistir isso, é muito violento, sem que às vezes a gente precisa externalizar nessas mídias, nessas coisas, esse impulso agressivo e entender. Só que quando a gente não entende como que funciona esses polos dos arquétipos, né, do mal e do desenvolvimento do ouro através do mal, acaba que o jovem só se entende como um demônio, um diabo, por causa da pressão do que houve dos pais, da família, da sociedade em si, e continua preso, né, nesse arquétipo que acaba se infantilizando. Mas vamos voltar à obra. Então, interessante, né, como um anime barra mangá tem tanto para nos falar dos fenômenos da psique humana e de tantos outros fatores biológicos, ambientais e culturais, não é? Achou que o canal otacoide só falaria pano para manga e não apontaria coisas, né, interessantes sobre o desenvolvimento da mente e da linguagem? Dá uma olhada depois aí no que a mestra, professora de filosofia Lúcia Helena Galvão fala sobre a filosofia nos quadrinhos. Achou pouco, Veja também o que o Link fala, né, o doutor aí, que apesar disso não fica aí por aí se gabando por títulos acadêmicos, também tem muito o que falar. Clique e descubra, mas antes de clicar nesses vídeos, continue aqui para aprofundar neste enredo de loucura enquanto estado do mal, e que futuramente vou linkar isso com um vídeo de Berserker. Curte? Mas só se você considerar se inscrever neste canal, pô. Não quero ficar aqui famoso, nem ligar para isso, mas o trabalhão que dá para fazer vídeos com um roteiro destes, né? Você poderia ao menos se inscrever e compartilhar e pedir para mais gente se inscrever, né? Ganhar uns centavos do YouTube seria uma boa, né? Para pensar em manter esse canal. Acho que é baboseira aí, mas eu poderia, sei lá, fazer vídeos e vídeos longos aqui falando de Breaking Bad. Não tão bem feitos, né, quanto tipo um canal Gaveta da Vida aí, mas muito mais abrangente, né, sobre psicologia das cores usadas ali, falas interpostas, contextos interessantes que ajudam a pensar na questão do trabalho e também do masculino diante da natureza, daquilo que é masculinidade, trabalho, ética e todo o problema que esse masculino trabalhador traz à tona da sua família e tudo mais. Mas assim, poderia fazer vídeos também sobre, sei lá, conceitos dentro da música, de bandas progressivas, e que deixariam você em estado meditativo a vida toda, mas você não ajuda, pô, tem que escrever aí, tem que ajudar o velho aqui, vai. Bora, a premissa desse canal é mais pra quando eu estiver idoso mesmo, assim, recobrar as memórias de coisas
que eu gostava, e lembrar dessas obras de arte e outras leituras aí, né, que virão. Mas garantir uns centavinhos que seja dessa plataforma, que explora o trabalho, também me cabe, viu? Também me cabe. Pois bem, voltando ao Shigurui, o mangá e o anime iniciam logo de cara com uma batalha entre Genosuke Fujiki, ou Fujiki Genosuke, e Seigen Hirako, ou Hirako Seigen. Inclusive, recomendo assistir esse anime durante a noite, no escuro, por causa do estilo das imagens e também da musicalidade em si ali, tá? Então tá, essas duas personagens, né, Fushigi Genosuke e Hirako Seigen, ambos decepados e dilacerados de batalhas anteriores, o que deixa os avaliadores meio débeis ali, confusos, pois acreditam que dois samurais totalmente feridos, cegos, sem braço, manco, não conseguiriam realizar uma batalha. O caso é que Genosuke está sem um braço e Seigen está cego e manco, mas ambos brandam uma força tremenda através de suas posturas e samurais que apontam nenhuma abertura para serem massacrados, e ambos tão poderosos que poderiam desferir suas espadas contra quem quisesse. Inclusive, essas posturas mostram o diálogo sobre como que os samurais muitas vezes entravam em batalhas e não prosseguiam porque já havia ali na postura, abertura ou não, se a pessoa conseguiria desferir o golpe. E no anime, no mangá também, tem algumas respostas sobre isso quando eles estão diante um do outro, e no estilo ali, né, de Musashi, Lobo Solitário, já entende qual que vai ser o desferimento do golpe, mas antes disso a imaginação ativa de como que isso vai acontecer. Então tá, antes de sabermos, né, que diabo de batalha é essa, o enredo retorna 7 anos atrás e mostra o contexto onde essas personagens começavam suas tragédias históricas até o desfecho do torneio final, que é o início do anime e do mangá. Memórias entre memórias, assim é descrito o conto como um Inception, ou um The Dark que você acha muito promissor, mas aqui já era descrito com a intenção e vigor e ao mesmo tempo apontando a macabra ascensão dos samurais ao poder e ao seu declínio entre massacres representativos. Houve um tempo em que os dojos de esgrima estavam em alta e um dos mais aclamados era o Kogan-ryu, com técnicas de esgrimas complexas. Kogan-ryu, uma escola do animalesco Yawamoto Kogan, cuja representação reverbera entre um velho louco e um proeminente samurai, com um estilo único que desenvolveu para usar as katanas, ou as katanas, independente dele ter 6 dedos. E veja, essa referência entre a loucura e a ascensão que você poderá ver melhor na obra, que retrata essas questões dos números de dedos e Kogan ter escondido do antigo Shogun sua anomalia, vem dali os preceitos do taoísmo e do confucionismo que interagem no budismo zen japonês. Não por acaso essas filosofias falam sobre a inspiração dos 5 dedos em cada mão, sobre também de onde que advém as 10 joias da unidade celeste que criou o universo, fazendo o ser humano ser diferenciado em seu raciocínio. Polegares opositores. E uma forma alegórica da evolução humana que busca compreender na matemática e sua filosofia os significados da vida, assim como poderia ver neste livro que chama Cabala de Papi ou Papos, caso, né, não fosse um bicho preguiça, Então, pois bem, né? As cenas violentas vão mostrando o intenso treinamento dos samurais neste estilo Kogan e a proeminência de seus discípulos, o Genosuke Fushigi, e que está sempre muito adiante ali nos treinos, aprendendo essas técnicas,
Eis que surge querendo a ascensão do estilo um samurai meio andarilho, denominado Seigen Hiraku, que irá derrotar usando de armadilhas não calculadas pelos nobres samurais, e Genosuke, e também o Genosuke, né? E após isso, um samurai horripilante o derrota com uma espada de madeira estranha. Há uma primeira fuga instintiva de Seigen que leva os alunos ali presentes a ironizarem sua aparência feminina, instalar no coração deste covarde uma vingança ainda maior do que sua pretensão pela ascensão social. Muito gore, né? Muito gore. E aí é colocado nesta obra desde o nascimento horripilante de Seigen. Aos discípulos de Kogan. E um deles, inclusive, tem um tesão meio reprimido por um de seus colegas mais novo, e este samurai totalmente retorcido e de olhos esbugalhados, e né, ele coloca diversos dilemas ali, que são mais trabalhados no mangá, embora o anime mostre suas facetas destrutivas também. De uma cena de autoimolação sexual deste personagem aos atos de violência sexual pelo poder que o chefe do clã realiza ao longo da obra, uma das cenas que mais me impactou foi o da recuperação de Genosuke após a perda de seu braço. É visto que a medicina que é apresentada nos documentos que descrevem essa obra apresentem ali no mangá também cenas da amputação do membro ferido, que faz Genosuke chegar a ejacular, né, devido ao estado de quase morte. E isso mostrar a tentativa de preservar a vida ao máximo, né, no inconsciente do corpo. E a técnica interessante chamada membro fantasma, que é usada até hoje na recuperação de pessoas que perdem um membro, né, num corpo. Sério mesmo, né? Você que está assistindo aqui, pesquise sobre membros fantasmas e caixas espelhos utilizadas nessas técnicas de recuperação de perdas de membros e faça uma comparação com os reflexos dos baldes d'água que o médico recomenda para Genosuke. Enfim, spoiler lá da frente da obra, mas voltando ao contexto aqui, né? Seigen então seduz a então atual esposa de Kogan e sua filha. Kogan está em surtos psicóticos cada vez maiores, mas não o faz deixar de perceber o que está ocorrendo. E embora perceba, né, seus surtos, o que quer que faz ali, o que as sementes do Kogan Ryu perpetue através da sua filha também, né? Então o Kogan faz liderar a disputa entre os melhores alunos do dojo, embora o próprio velho tente molestar a sua filha nesses surtos psicóticos e causa intensos impactos contra sua esposa utilizando as artes marciais também. Hirako-sama, 何を? Vão ter intensas batalhas para você que curte sangue escorrendo e golpes épicos de espadas samurais, mas o contexto e a premissa do anime é do que serve as mortes apenas para satisfazer os desejos insanos dos daimyos. Entre outros psicopatas que vislumbram na arte da esgrima feita por outros para o seu vil império da ganância. O que isso é de demonstração de poder, toda essa violência?
Tudo isso é vislumbrado nessa obra com suas cenas que causam impacto visual e ao mesmo tempo imergem num clima gutural e zen das canções, que a gente também percebe que são canções bem arquetípicas de outras culturas, outros povos ao redor do mundo, com seus tambores, aqueles sons vibrantes da voz gutural. E Seigen, o estranho reivindicador do poder, cego e compenetrado, desfila com sua arte de esgrima, capaz de derrotar o redentor do dojo, o velho Kogan. Após ser descoberto pelo clã sobre suas intensas e insanas, é desfigurado e colocado até com a sua amante para o desfigurar, pela força bruta, né, dos alunos de Kogan. E Genosuke, que quer dar o estilo do mestre, desenvolve cada vez sua arte marcial. O embate entre estes dois samurais é então finalizado na obra do mangá, deixando diversas aberturas para o pensamento crítico sobre técnica, estilo, respiração, meditação, mas ao mesmo tempo desvio para a loucura e a identificação com o mais temível arquétipo que habita a humanidade, a identificação com o mal. Cada medida de terror que é aplicada na obra irá refletir em conquistas de mais poder e mais pavor, ou de humilhações que darão um clima para o destino das personagens, do dragão cego interposto sobre o tigre ancião que teima em viver, ao desfecho que coloca o nobre Gen diante de mais dilacerações para sua alma. Este é o terrível e humano clima das eras feudais que nossos ancestrais perpassaram e ainda carrega seus arquétipos de violência em nós. Uma obra que, para pirar, né? É para pirar a cabeça mesmo dos desatentos que se identificam com a violência e querem lutinha, mas inspira um novo despertar. Este é Shigurui.